Você já pensou por que no Brasil inteiro a violência impera? Onde roubos, assaltos, estupros e todo tipo de crime hediondos são realizados à luz do dia, as pessoas são literalmente caçadas pelas ruas enquanto nenhuma ação é tomada pelo governo federal. Essa pergunta não tem uma resposta só. E com certeza não é por irresponsabilidade, pois se fosse só isso pelo menos alguma ação seria tomada, mesmo que paliativa. A primeira resposta, e a mais simples, que não é o assunto central desse vídeo e não vai ser explorada, é que com a pressão que a sociedade vive com a falta de segurança própria e da família, diminui a pressão dela sobre os casos de corrupção no governo que há mais de uma década tem sido revelado um novo a cada semana. Também porque a polícia é um obstáculo àqueles que desejam tomar o poder. Os comandos das Forças Armadas já sucumbiram ao governo, tanto que já estão sob o comando do guerrilheiro comunista, Aldo Rebelo. Ao contrário do que muitos insistem em dizer, o artigo 142 da Constituição Federal não dá chance de tomada do poder executivo ou legislativo pelas Forças Armadas. E foi até motivo de piada do general Vilas Boas, que rindo pediu que lhe ensinassem como fazer tal intervenção. Vejam o que o artigo diz. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Repito, autoridade suprema do Presidente da República, ou seja, só o Presidente da República pode pedir uma ação ou intervenção, dita constitucional. Seja ela para a defesa da pátria de uma ação estrangeira ou tentativa interna de tomada de poder de forma inconstitucional. E quem decide se é ou não constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se a justiça estiver politizada em favor da presidente, ninguém tem autorização de mobilização das Forças Armadas. Mas você acha realmente que precisamos depender das Forças Armadas? Todos sabem que o efetivo das Forças Armadas que receberam treinamento, enquanto não eram usados para fazer asfalto para o governo, ainda é pequeno perto do número de policiais, também civis, mas em especial os militares, que desde o ingresso vivem uma rotina diária que não difere muito de uma guerra, nas ruas brasileiras, que comprovadamente matam mais que zonas de conflito no Oriente Médio. Com milhares de quilômetros de áreas de fronteira desprotegidas, em terra, mar e ar, sob a ameaça de grupos altamente treinados e perigosos, como os narco-guerrilheiros das Farc e traficantes em geral, o governo deveria aumentar e não diminuir efetivo, e enviar todos os soldados para treinamento na selva, e em consequência diminuir a entrada de drogas no país, que hoje é a principal rota de cocaína para a Europa. Ao contrário disso, nos surpreende diminuindo em vez de aumentar o efetivo da Polícia Federal, como aconteceu em Cáceres no Mato Grosso em 2014, uma das principais portas de entrada de drogas no Brasil. O treinamento desses policiais acontece diariamente, que quando podem utilizam armamento pesado similar ou melhores dos que usados por soldados no exército, para ficar perto do que usam os criminosos. Já que o governo não criou um programa de desarmamento de criminosos, preferiu desarmar os cidadãos. Mas esse verdadeiro e bem treinado e armado exército de policiais não está sob o controle do governo federal, e sim dos governos estaduais. Esses homens e mulheres, que podem ser seus filhos, pais, irmão, amigos, vizinhos, ou seja, pessoas simples que muitas vezes são mal remunerados, vivem em situação precária e alguns em comunidades dominadas pelos criminosos que combatem, não podem ser demitidos pelo governo federal. Não fica difícil perceber que esses policiais, que vivem a mesma situação caótica do país como qualquer cidadão, pode ser um empecilho para qualquer tentativa de perpetuação no poder. E hoje essa é a única força real depois da submissão e desmantelamento das Forças Armadas e do desarmamento da sociedade. Para eliminar essa barreira, uma forma seria desmantelar as polícias também, cortando verbas, como aconteceu recentemente com a Polícia Federal. A Venezuela é um caso exemplar, onde o ditador Maduro e seu braço direito, o ex-presidente do Congresso, Diosdado Cabello, que são considerados pela maioria dos países os chefes do maior cartel de tráfico de drogas do mundo. Eles desmantelaram a polícia e criaram uma força nacional sob seu controle.
como começou a fazer Lula aqui com a criação da Força Nacional Brasileira. Também Maduro armou milícias formadas por coletivos pseudo-sociais, e utilizam toda a estrutura do país, e das Forças Armadas, com aviões, navios e caminhões militares para o tráfico de drogas. Enquanto oprime e faminta a população, que são assassinados quando protestam, quando não são presos e torturados. Os poucos militares que são contra essa prática hoje fogem do país e ajudam a polícia de vários países a interromper essas rotas. Já cooperaram inclusive para a prisão do filho e sobrinho de Maduro que tentavam enviar meia tonelada de cocaína para os Estados Unidos. Uma narcoditadura apoiada pelo governo brasileiro, ou melhor, pelos partidos de base do governo brasileiro. Já que a sociedade brasileira não apoia ditaduras assassinas e antidemocráticas. Qualquer ligação que tenha lhe vindo à mente sobre o tráfico de drogas institucionalizado pelo governo venezuelano, o apoio brasileiro à ditadura assassina daquele país, e as fronteiras abertas do Brasil que serve de porto para as drogas, não deve ser mera coincidência. Outra forma de colocarem polícias estaduais sob a mão do governo, como fizeram com as Forças Armadas, seria acabar com elas e torná-las uma só. E isso já está em andamento e inclusive foi programa de governo de Dilma na eleição de 2014. Lembre-se. Já afirmei antes e reafirmo agora. O governo federal vai entrar com toda a força na questão da segurança pública. E para que isso possa acontecer, vamos propor uma mudança na Constituição. Pois hoje, por lei, a segurança pública é uma responsabilidade dos governos estaduais. Quero fazer o que nenhum presidente fez antes. Criar um modelo de segurança integrada entre todas as polícias, sejam elas federais ou estaduais, com o apoio das Forças Armadas. Para que essa tentativa de ter poder sobre as polícias tenha apoio popular, o governo conta com a desmoralização da polícia, jogando a população contra ela, e alguns parlamentares cooperam muito com isso, em especial os deputados Marcelo Freixo, Jandira Fegali e Maria do Rosário, que tentam tornar os mesmos criminosos que citei no início do texto, aqueles que nos caçam nas ruas, estupram nossas irmãs, mães e filhas, como sendo vítimas nossas, da sociedade e da polícia, quando dizem que esses policiais desrespeitam os direitos humanos de pessoas pobres, sendo que muitos desses policiais vivem em condições socialmente parecidas, quando dizem que os policiais são racistas e matam em sua maioria negros, sendo que quase metade do efetivo, ou maioria absoluta em alguns estados, é formada por policiais negros. Polícia essa que podem haver desvios, como ocorre em qualquer profissão, mas que ainda é nossa última defesa contra o domínio completo da marginalidade, inclusive institucionalizada. Mais do que nunca, a polícia deve ser apoiada,